Olá, irmãs, mulheres, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos compartilhar sobre Noemi, Amém. mais uma mulher da Bíblia que tem uma experiência, e um legado muito grande para todas nós. Amém. Noemi cooperou para que gerasse Cristo. Sim. Ó Senhor Jesus, irmãs, a história de Noemi é uma história que se aplica hoje nos nossos dias, né? Sim. Por mais que aconteceu há muito tempo, mas ainda é uma história real para nós. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Com a história de Noemi, nós vemos que todas as coisas, elas estão debaixo do governo de Deus, Amém. do propósito de Deus. Amém. Tem um versículo, quando a gente estava desfrutando, dessa história, um versículo em Jó 42, 2, que fala assim: bem sei que bem tudo sei. podes, Amém. que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Amém. Graças a Deus. Nenhum dos seus Nenhum. planos. Então, assim, isso precisa ser uma declaração também para nós, Amém. Diante de todas as situações, diante de tantas coisas que têm ocorrido, tanto nas nossas vidas como ao nosso derredor, a gente precisa crer, assim como o Jó declarou, bem sei que tudo podes, que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Nenhum dos planos podem ser frustrados, Nenhum. irmãs. A história de Noemi, ela saiu da cidade dela, de Belém, Sim. foi para uma outra terra em busca de alimento e ali ela permaneceu por 10 anos. Lá ela perdeu o marido e também perdeu os 2 filhos. Mas nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Isso mesmo. Graças a Deus, irmãs, que por mais que aos nossos olhos pareça que a vida de Noemi virou um caos, que ela perdeu tudo o que ela tinha, mas Noemi tinha algo dentro dela. Sim. Noemi conheceu o Senhor. Amém. Ela tinha uma experiência. Amém. E por mais, irmãs, que a situação na vida dela não estava fácil. Ela Verdade. estava sozinha numa Sim. outra terra, num Verdade. outro povo, Sim, mas o coração dela ainda era do Senhor. verdade. Mas isso é Verdade. algo grandioso. Sim, Né? isso mesmo. E o Senhor cuidou de Noemi. Sim, E cuidou também da sua nora Ruth. sim, Ruth era uma moabita sim, que casou com um dos filhos de Noemi. sim, O seu marido morreu e Noemi Sim. a liberou, porque Noemi já não tinha o vínculo mais na terra onde ela estava. verdade. Isso mesmo. Então ela ouviu falar que a terra dela, que era Belém, era uma terra de alimentos, Sim. que aonde tinha abundância. Sim. E ela verdade. decidiu voltar. Sim, Mas quem foi com ela? sim. Ruth foi com ela. Ruth foi com ela. A gente viu, assim, diante de tantas situações que Noemi passou, ela, diante de tantas adversidades, ela testemunhou o Senhor. Amém. Nós vimos assim que Ruth, quando Noemi liberou as noras para ficar com o povo dela e orou por ela, então ela sentiu de ir com a Noemi. Por quê? Porque Noemi havia dado testemunho. Amém. Igual a Isabela falou, ela perdeu o marido, perdeu os filhos. Era uma situação totalmente complicada. Ela sozinha, abandonada naquela cidade, Mas ela arrependeu e voltou ao Senhor. Amém. Realmente, assim, quando nós temos um coração e nós voltamos ao Senhor, nós arrependemos, o Senhor nos aceita de volta. Amém. Então, Graças a assim, Deus. Noemi, ao voltar, Ruth foi com ela, porque Amém. ela declarou, ela falou que não iria deixar Noemi. Ela falou, que o Deus dela seria o Deus dela, e o povo de Noemi também seria o povo dela. Amém. Então, assim, tudo isso que ocorreu foi para que o Senhor pudesse alcançar Ruth, Deus tinha um Amém. propósito na vida de Ruth. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Essa experiência de Noemi poderia reclamar, Noemi poderia lamentar, poderia até querer ficar ali naquela terra, porque havia perdido tudo. Mas, por causa do testemunho dela, que foi firme e prevalecente, Ruth
teve o desejo de também servir o Deus que ela servia, Amém. servir o povo que ela servia também. Amém. Louvado seja o Senhor. Foi o que nós Amém. lemos no princípio, né? Nenhum dos seus Nenhum. planos podem ser frustrados. Amém. Tudo isso foi para alcançar a Ruth. Amém. Aleluia. Graças a Deus, irmãs. Amém. E a gente vê com essa experiência, né, de Noemi e Ruth, que não importa a Não. situação que nós estamos passando. Não. Né? Às vezes nós estamos, né? Algumas de nós perdemos familiares, Sim. algumas de nós estamos passando por situações. Sim. Eu tenho passado por situações, Verdade. a Márcia tem passado por É verdade, situações. sim. E Isso nós mesmo. temos que cada uma de vocês também tem passado Sim. por situações. Verdade. Mas a história de Noemi nos encoraja. Amém. Verdade. Porque independente e no meio de situações gigantes que ela viveu, Sim. ela testemunhou Cristo. Sim. E encorajou Sim. uma moabita Sim. a crer e a seguir o Senhor. Amém. A declarar que o Deus de Noemi seria Sim. também o seu Deus. É verdade. Mas- Isso mesmo. A nossa experiência Sim. de situações difíceis precisa resultar em vida. Amém. Né? O que nós queremos encorajar aqui hoje, né, as irmãs, Sim. é a gerar vida, a impactar Amém. a vida das pessoas, não pela nossa situação, Não. pelas nossas dificuldades, Não. né? Mas pelo Cristo que habita dentro de nós. Amém. Né? Cada uma de nós tem um Cristo. Amém. Ele é vivo e eficaz. E Amém. nenhum dos planos podem ser É frustrados. verdade. Isso Né? mesmo. Nós tocamos muito nesse versículo. Verdade. Porque, né, Noemi ficou 10 anos longe. Sim, isso 10 mesmo. anos, irmãs. Isso mesmo. Mesmo assim, né, o Senhor, a vida dela impactou e constrangeu a Ruth Isso. a conhecer e a buscar o Senhor. Amém. E além disso, irmãs, ela teve a oportunidade de arrepender. Amém. Né? E nós queremos encorajar também as irmãs. Sim. Né? Independente da situação, por Sim. mais longe, por mais distante que Sim. você esteja do Sim. Senhor nesse dia, Verdade. nesse momento que Sim. você está assistindo, Sim. hoje, esse momento Sim. é a oportunidade de você É arrepender. verdade. Isso mesmo. Né? Isso. E voltar ao Senhor. Sim. Né? Uhum. Porque é a bondade do Senhor que nos Sim. conduz ao arrependimento. É verdade. Mas não é a nossa capacidade, não é a nossa Não. muita força, Não. mas é a bondade do Senhor Sim. que vai conduzir. É Então, verdade. irmãs, se entregue ao Senhor. Amém. Né? E se esvazie Amém. e busque ao Senhor. Amém. Vai até Ele. Amém. Né? Independente da maneira que você está, da Sim. maneira que você se encontra, Verdade. vá até o Senhor. Amém. Né? Você vai transformar a sua vida Sim. e também a vida das pessoas que estão ao seu redor. É verdade. Né? A Ruth foi impactada Sim. por uma vida de experiência, né? Uma Sim. vida de entrega. É verdade. Isso mesmo. Louvado seja o Senhor. Amém. Vou ler uma parte aqui no livro para nós. Fala assim, eu fiquei muito tocada com isso. Fala assim, diante das adversidades da vida, muitas vezes, como Noemi, achamos que Deus não é bom para conosco, ou até nos abandonou. Mas, com a história e o exemplo dela, aprendemos lição de sempre engrandecer a Deus. Aprendemos lição de sempre engrandecer a Deus. Amém. Assim, podemos levar muitas mulheres como Ruth a uma salvação completa, Amém. de amaldiçoada a resgatada e vencedora. Aleluia! Amém. Irmãs, mulheres, amigas, o Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida. Amém. E o Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós. Amém. Aleluia! Graças Isso é a Deus. segurança para nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.